Fala turma, beleza? Professor Lucas aqui. Estamos iniciando hoje a nossa aula 01 sobre os conteúdos mais recorrentes no Enem e uma forma bem legal da gente aprender esses conteúdos. E para iniciar essa nossa série semanal de vídeos, hoje a gente vai falar sobre função, seno e cosseno, as famosas funções periódicas. E logo aqui atrás, o que é que você consegue ver? Todas as questões de função seno e cosseno que caíram no Enem de 2009 até 2018. É muito bom ter você aqui e para a gente começar esse vídeo, deixa eu te falar mais ou menos qual é que vai ser a metodologia, tá? Aqui a gente tem todas as questões respondidas, então antes de eu partir para a resolução dessas questões, eu vou te passar um panorama geral do conteúdo, para você pegar a base e saber exatamente como que o Enem vai te cobrar e como você consegue resolver essas questões de uma forma muito, mas muito simples, tá? Eu vou tentar colocar aqui do lado um sumário com os minutos do vídeo para você, se caso você quiser, adiantar o vídeo para as partes que você julgar mais interessante. Mas eu te recomendo fortemente que você assista toda a aula sem pular nada, beleza? Antes de mais nada, estou vindo do final dessa aula para lhe dizer que a aula ficou foda e que se você não tem condições de assistir toda essa aula, de aplicar os conhecimentos aqui, de fazer as questões, de testar, de tirar as dúvidas, nem comece a assistir essa aula. Beleza, turma, olha só. Eu não sei se foi exatamente daqui que tudo surgiu, mas eu resolvi iniciar o conteúdo dessa forma porque eu acredito que vai ser mais simples para você poder entender do que se trata. Para a gente começar a estudar as funções periódicas, tá? Eu não vou falar trigonométricas porque aqui a gente vai falar só de seno e cosseno. Então vou chamar de funções periódicas e a gente vai entender por que recebe esse nome de periódica, beleza? A gente vai começar do triângulo retângulo, tá certo? Por que do triângulo retângulo? Triângulo retângulo é aquele triângulo famoso que a gente já conhece e que ele é muito utilizado na matemática, tá? É um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E aqui você tem outros dois ângulos menores do que 90 graus, com certeza. Beleza? Então tudo começou a partir daqui, olha só. Vamos dar logo o nome às coisas, certo? A gente tem um lado comum que a gente chama de cateto, outro lado comum a gente chama de outro cateto, e o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama ele de hipotenusa. A gente vê isso daqui basicamente lá no 9º ano, tá? Geralmente lá no 9º ano, na última série ali do antigo ginásio, do Fundamental 2, certo? E por que eu estou começando daqui? A hipotenusa sempre é o maior lado do nosso triângulo, tá? Então o que foi que aconteceu? Algum cara lá, muito antigamente, ele começou a observar o triângulo retângulo e entender o que acontece, qual é o tipo de comportamento desses triângulos retângulos. E o que foi que ele fez? Ele parou e pensou, vou tomar um ângulo como referência, tá? Pode ser esse ou pode ser esse, tanto faz. Aqui a gente vai tomar este ângulo como referência, não é regra. Então ele pensou o seguinte, vou tomar um ângulo como referência e vou analisar as coisas que acontecem. Beleza? Então vamos lá. Ele pegou esse ângulo aqui e fez o seguinte, ó. O lado que está oposto a este ângulo, ó, cateto, oposto ao ângulo. Então vamos colocar aqui, cateto oposto ao ângulo e vou dividir ele pela hipotenusa. Isso aqui é teste, tá, gente? Nada na matemática surgiu do acaso, assim. Não foi um cara que chegou e disse assim, pô, tô sem fazer nada, então vou inventar aqui uma fórmula louca, vou inventar uma situação louca aqui pra galera lá no futuro se acabar de estudar e não entender nada aqui, tá? Tudo surgiu a partir de testes, de verificações, de treinamentos, de tentativa e erro. Assim que as coisas surgem e é assim a melhor forma da gente aprender qualquer conteúdo, tá? Então ele fez assim, eu vou pegar o oposto
e vou dividir pelo maior lado. Hipotenusa, vamos colocar aqui. Tudo bem. Aí ele encontrou um valor lá, vamos chamar aí um valor x, certo? Aí ele falou assim, agora eu não vou pegar o oposto, eu vou pegar o que está colado aqui, ó, que eu vou chamar de adjacente. Então ele pegou o cateto adjacente e vou dividir também pela hipotenusa. E aí ele viu que deu um certo valor y. Até aí tudo bem. Ele fez isso aí e verificou o resultado. Beleza? Aí o que foi que ele fez? Pegou um outro triângulo, que eu vou tentar... Deixa eu tentar desenhar ele aqui. Ele pegou um outro triângulo semelhante a esse. Também é um ângulo de 90 graus, também é um ângulo reto, um triângulo retângulo, só que com dimensões ou menores ou maiores. Ele manteve o ângulo é o mesmo, tá? O de 90 e esse é o mesmo ângulo e ele só alterou o tamanho dos lados. Vou tentar desenhar um aqui bem pequenininho pra gente aqui. Vamos pegar um pequeno. Beleza, tudo certo. Então a gente pegou um triângulo pequeno, menor do que esse, mas manteve o ângulo de 90 graus e o outro ângulo daqui do mesmo tamanho, tá, gente? Por isso que a gente chama de triângulos semelhantes. Eles possuem dois ângulos iguais. Novamente, eu tenho aqui um cateto, eu tenho aqui outro cateto e eu tenho aqui a minha hipotenusa, tá certo? E ele pegou o cateto oposto desse triângulo, e dividiu pela hipotenusa desse triângulo. A mesma coisa ele fez para o cateto adjacente, e dividiu também pela hipotenusa. E o que foi que ele percebeu daqui? O triângulo é diferente, tá? As proporções são iguais porque são semelhantes, mas a medida dos lados são diferentes. Porém, ao dividir cateto oposto pela hipotenusa, deu o mesmo resultado do outro triângulo. E ao dividir cateto adjacente por hipotenusa, deu o mesmo resultado do outro triângulo. E aí ele parou e se perguntou, poxa, será que isso daqui foi coincidência? Né? Eu peguei triângulos com medidas diferentes e a razão deu igual, deu o mesmo resultado? Ou será que isso é uma regra e vale para qualquer triângulo retângulo? Então ele fez mais testes, tá? Não vou pegar aqui bem retinho não, mas vamos pegar agora um triângulo grande. Pegou agora um triângulo grande, A, B, C, onde eu tenho cateto, e hipotenusa. Aqui eu tenho um ângulo reto e aqui eu tenho o mesmo ângulo dos dois. E ele fez a mesma coisa. Cateto oposto, dividiu pela hipotenusa. Ele pegou o cateto adjacente, dividiu pela hipotenusa e deu os mesmos resultados dos outros triângulos, x e y. E ele começou a perceber que isso não era coincidência, que isso servia para qualquer triângulo retângulo, mantendo, obviamente, o ângulo, né? Sei lá, imagine que eu tenho aqui um ângulo de 60 graus, então ele manteve esse ângulo de 60 graus para todos os triângulos, alterando somente o tamanho dos lados. Pegou um normalzinho, pegou um menor, pegou um maior, pegou outros, e ele percebeu que sempre que ele dividia cateto oposto pela hipotenusa, dava sempre o mesmo resultado. Cateto adjacente pela hipotenusa, dava sempre os mesmos
resultados. E então, ao perceber que isso era um padrão para todos os triângulos retângulos, ele deu um nome para isso, tá? O cateto oposto dividido pela hipotenusa ele chamou de seno, e o cateto adjacente pela hipotenusa ele chamou de cosseno. Se é um valor constante, ou seja, não muda, não custa nada eu dar um nome para eles, para deixar tudo mais bonitinho e mais padronizado. Beleza? Seno e cosseno. Então já deu para você perceber que o seno e cosseno não surgiu do nada, surgiu de testes, de tentativa e erro. E agora eu acredito que você não vai mais esquecer que o seno é a razão, ou seja, a divisão do cateto oposto a um ângulo pela hipotenusa, e o cosseno é o cateto adjacente, a razão do cateto adjacente pela hipotenusa. Beleza? Valor constante para qualquer um dos triângulos retângulos. Beleza? E como é um valor constante, a gente tem alguns que são notáveis, ou seja, que eles aparecem mais. E essa é inclusive a única coisa que eu permito que você memorize para a prova, tá? Eu não sou adepto a memorizações, mas neste caso, estes ângulos são muito comuns. Então é bom, é conveniente que você, como é que eu posso falar, memorize essa tabela que eu vou botar aqui agora, tá? Deixa eu apagar o lado de cá para a gente poder entender o que é que eu estou querendo dizer. Os ângulos mais comuns que aparecem nos triângulos retângulos são 30 graus, 60 graus e o intermediário de 45 graus, tá? E aí eu vou pegar o seno de cada um e o cosseno de cada um. E a gente faz uma tabelinha aqui para a gente memorizar esses valores, tá? Tem gente que gosta de cantar uma musiquinha, mas eu não gosto tanto aqui. Mas aqui, gente, ó, vai uma observação muito importante antes da gente desenhar a tabela, tá? Pensa aqui comigo, ó, você é muito inteligente, eu sei que você vai entender o que eu estou falando. Pensa aqui comigo. A hipotenusa é o maior lado do triângulo, correto? A hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo. Por isso, nunca dividir um número pela hipotenusa vai dar maior do que 1. Vamos lá, vamos pensar de novo, olha só. A hipotenusa é o maior lado. Então, cateto oposto é menor do que hipotenusa. Por isso, ao dividir esses dois números, sempre vai dar um resultado menor do que 1. Menor ou igual a 1, tá? Mesma coisa, cateto adjacente é menor do que hipotenusa. Por isso, dividir cateto adjacente por hipotenusa sempre vai dar um número menor ou igual a 1. Essa observação é muito importante quando a gente for começar a estudar as funções, que é logo em seguida depois daqui. Beleza? Agora que você já sabe isso, a gente vai partir para a nossa tabelinha. Como a gente já sabe que nunca é maior do que 1, a gente começa assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Raiz quadrada onde não tem 1. Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada e raiz quadrada. De novo, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. E aqui a gente tem uma tabela com os valores de seno e cosseno dos ângulos mais frequentes. 30, 45 e 60 graus. Beleza? E aqui a gente finaliza a nossa primeira parte. Agora a gente vai começar a olhar o triângulo retângulo
de uma outra forma, com outro formato, e aí de fato introduzindo a ideia de função seno e função cosseno, de como a gente relaciona eles dois aí, beleza? Então vamos lá, vou apagar o quadro e a gente volta aí. Bom pessoal, olha só, uma das principais bases aqui que eu tenho como professor de matemática para a galera que vai fazer Enem é a gente estudar os conteúdos certos na ordem correta. Eu costumo dizer o seguinte, conteúdos certos na ordem correta geram mais resultados em menos tempo. E é exatamente essa metodologia que a gente aplica lá no curso Mente Matemática. E é isso que eu vou trazer para vocês aqui agora. A gente acabou de ver o triângulo retângulo, como que o seno e o cosseno são retirados do triângulo retângulo, tá? Então, ao começar a estudar geometria, é muito importante estudar geometria junto com trigonometria, os dois juntos. E a gente começa do triângulo retângulo, porque do triângulo retângulo a gente tira as relações trigonométricas e parte para onde? Para a circunferência. Então, um puxa o outro e a gente consegue criar relação entre os conteúdos e entender melhor. Certo? Então aqui agora a gente parte para a circunferência, que é aquela figura geométrica plana que não tem nem começo nem fim. E por isso a gente costuma dividi-la, né, em 360 partes ou 360 graus, tá? E aí o comum é o seguinte, já peguei aqui minha régua. O comum é o seguinte, 360 partes, 360 graus, então a gente vai dividir essa nossa circunferência em 4 partes. Essas partes a gente chama de quadrantes, tá? Então deixa eu colocar aqui. Dividir no meio, parte de cima, parte de baixo. Agora vamos ver se eu consigo achar o meio dele aqui certinho. Eu acho que é aqui assim mais ou menos. Beleza? Pronto. Dividimos em uma parte, 2 partes, 3 partes e 4 partes. Cada parte dessa a gente chama de quadrante, tá certo? Vamos colocar aqui, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tá bom, pessoal? A gente começa partindo do 0 grau, no sentido anti-horário, ó, fazendo aqui este sentido. De 0 grau a gente chega até 90 graus, de 90 graus, 180 graus, um ângulo raso, sempre no sentido anti-horário. Depois de 180 graus, a gente continua, ó, no sentido anti-horário, 270 graus e completa um ciclo de 360 graus. Olha que coisa interessante, o título da nossa aula é Funções Periódicas. Período. A cada determinado período, algo se repete, algo se completa. A gente começa no 0, completa uma volta e retorna para o 0. Então deve haver um período para isso acontecer, para eu sair de um ponto e voltar no mesmo ponto, tá? Então, a gente viu o triângulo retângulo e agora a gente vê a circunferência e eu vou te explicar por que agora. Imagine que eu tome um ângulo qualquer dentro dessa circunferência. Então, vou desenhar um ângulo aqui qualquer. Beleza, gente? Peguei aí, deixa eu colocar minha régua aqui. Peguei aqui um ângulo alfa qualquer. Pode ser qualquer nome aí que você queira dar ele, tá? Chamei aí de alfa, tá? Peguei aqui um ângulo alfa qualquer, sei lá, 30 graus, 50 graus, 60 graus. O ângulo que você quiser, porque funciona para todos. E agora a gente vai entender por que a gente estudou triângulo antes. Então, o que foi que os caras fizeram? A projeção deste ponto aqui, vamos chamar aqui de um ponto A. Tenho aqui um ponto A, aqui minha origem. Origem, sempre ponto O, tá? Ponto O de origem. Beleza? Aí o que acontece? Eu tenho um certo ângulo aqui,
um determinado ângulo, tudo bem? E projeto ele cá embaixo. Como a gente dividiu, ó, uma linha assim, a gente chama x, y, o nosso plano cartesiano, o nosso eixo de coordenadas aí. Beleza? Então, beleza. A gente tem aqui um ângulo qualquer que dá no ponto A e eu simplesmente o projeto cá embaixo. E olha só que coisa legal. Vamos lá, gerou aqui um ponto B. Então eu vou pegar essa figura que eu encontrei e vou desenhá-la do lado de cá. Eu não sei se você já percebeu. Eu já, tá? Projeção ortogonal, ângulo de 90 graus. Então, o que eu tenho aqui nada mais é do que um triângulo retângulo. Ângulo ponto O, ponto B e ponto A. Então, de um ângulo qualquer dentro da circunferência, eu consigo chegar num triângulo retângulo. E por que é importante chegar num triângulo retângulo? Porque aqui eu tenho cateto, hipotenusa. Meu ângulo alfa está bem aqui e aqui agora eu consigo extrair as minhas relações trigonométricas, seno e cosseno. Beleza, pessoal? Então, primeiro estudo o triângulo retângulo e depois vem para circunferência, porque dentro da circunferência a gente encontra todas as relações métricas do triângulo retângulo. Beleza? E a partir daqui, lembra um ciclo de 360 graus que vai me dar um período e aí sim eu consigo chegar nas minhas funções periódicas. Deixa eu beber uma água. Estamos de volta, tá? A água já foi tomada. E aqui, recapitulando, a gente tem uma circunferência com um triângulo retângulo tirado a partir de um ângulo qualquer da nossa circunferência. Desenho o nosso triângulo aqui e uma informação importante que eu ia esquecendo de dizer, tá? Para facilitar a nossa vida, essa circunferência tem 1 centímetro de raio. Então aqui é 1, aqui é menos 1, positivo para cima 1, negativo para baixo menos 1, tá? Só para a gente facilitar aqui a nossa vida, tá bom? Então vamos lá, vamos extrair daqui o seno e o cosseno, beleza? Olha só, seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cateto oposto a B, segmento AB. Hipotenusa é o raio da minha circunferência. Raio da minha circunferência é 1, então o seno é o segmento AB. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é cateto adjacente? OB. Da origem até o ponto B. Quem é minha hipotenusa? É o raio da minha circunferência, 1. Consequentemente, cosseno é o segmento OB. Segmento OB, pessoal. Segmento OB está sobre o eixo X. Segmento AB é esse aqui, ó. Segmento AB, quando eu projeto, ele está sobre o eixo Y. Então vamos recapitular, vamos devagarzinho. É muito normal que você esteja confuso, sem problema nenhum. O que não pode é chegar na primeira dificuldade e querer fugir, querer sair da aula e dizer que isso não é para você e etc, etc. Beleza? Então vamos de novo. Eu tenho uma circunferência com raio 1. Por que 1? Para facilitar a nossa vida, tá? Só por questões de facilitação, porque independente do tamanho do raio, o resultado é o mesmo. Então, dessa circunferência que eu dividi em 4 partes pelo eixo X e pelo eixo Y,
eu tracei um ângulo alfa. Pode ser qualquer ângulo, 30, 50, 80 graus, qualquer ângulo, tá? Ao projetar o ponto A cá embaixo, eu tenho um triângulo retângulo, onde OB é o meu cateto adjacente. Vou até escrever aqui, cateto adjacente. AB é o meu cateto oposto, tá certo? E o raio da minha circunferência, que é 1, é a minha hipotenusa. Então, como a gente já viu no triângulo retângulo, seno cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o oposto? AB. AB. Quem é a hipotenusa? 1. Quem é o adjacente? OB. OB. Quem é a hipotenusa? 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Ao voltar aqui, cosseno OB, OB eixo X. AB está aqui, projetando eixo Y. O que a gente conclui é que Y é o eixo dos cossenos, X é o eixo dos senos. Opa, desculpe, o contrário, X cosseno, Y seno. Beleza, pessoal? Então esse é o resumo básico aí de ciclo trigonométrico que você precisa saber. E o mais importante agora é que a gente vai tirar o complemento daquela tabelinha que a gente viu antes. A gente tinha visto até 30, 45 e 60 graus. Agora a gente vai ver para 0 grau, 90, 180, 270 e 360. Beleza? Eu vou precisar apagar o lado de cá para a gente poder entender como é que a gente termina de montar essa tabela. Beleza? Já ia esquecendo, aproveita, vou deixar aí a tela toda só para você. Já copiou, já tirou sua xerox, seu print screen. E agora vamos voltar aqui. Beleza? Vamos dar uma enxugada aqui nessa nossa tela. E vamos começar estudando o seno. Vamos lá. Seno, vamos botar aqui. Seno, cosseno. Ok, agora a gente vai ver 0 grau, 90 graus, 180, 270 e 360. Outra coisa que é muito importante é você aprender a escrever de grau, tá aqui em grau, tá vendo? 0 grau, 90, 180, parará, parará, em radiano, π sobre 2, 3π sobre 2, 2π, etc, etc. Vou até aproveitar aqui e a gente vai fazer agora. 0 grau é 0 grau, acabou. 180 graus, π, 360 graus, 2π, 90 graus, π sobre 2, 260 graus, 3π sobre 2. Aqui a gente tem nossos ângulos, seno, cosseno. E agora vamos lá e identificar os nossos valores. Beleza, gente? Lembrando, eixo X, cosseno, eixo Y, seno. Tudo certo? Então, quando eu pego um ângulo maior, olha só, ângulo maior, seno aumenta e o meu cosseno diminui. De novo, o primeiro ângulo eu tinha seno aqui, cosseno aqui. O primeiro ângulo, cosseno aqui embaixo e seno do lado de cá. Peguei um ângulo mais próximo de 90, o meu seno aumentou
e o meu cosseno diminuiu. Então, se eu pegar um ângulo mais próximo de 90 graus, o meu seno se aproxima de 1 e o meu cosseno se aproxima de 0. Logo, cosseno de π sobre 2 é 0 e seno de π sobre 2 é 1. E, no início de tudo, seno inicia no 0, cosseno inicia no 1. Beleza, gente? Se a gente partir para o outro lado, vamos pegar um ângulo do outro lado agora. Cosseno negativo é certo e seno ainda positivo na parte de cima. Então, quanto mais próximo dos 180 graus eu chego, o cosseno se aproxima do menos 1 e o seno se aproxima do 0. Tá certo? Vamos descer agora para o terceiro quadrante. Eixo Y, seno chegando perto de menos 1 e cosseno diminuindo até chegar o 0. E quarto quadrante, começando tudo de novo, seno 0, cosseno 1, e a gente fecha o nosso primeiro ciclo, certo, pessoal? Começa seno 0, cosseno 1, seno 1, 1, cosseno 0, seno 0, cosseno 1, seno 1, cosseno 0, seno 0, cosseno 1. Tá bom, gente? E é daqui que surgem as funções. Então, não foi uma volta que eu dei, foi a explicação adequada para você entender por que seno e cosseno são funções. A gente tem um ciclo trigonométrico que associa, vamos lá, vamos escrever aqui, que associa cada ângulo, 30 graus, 40 graus, 90 graus, associa cada ângulo com seus respectivos seno e cosseno. Ou seja, cada ângulo tem o seu seno específico e o seu cosseno específico. Então eu consigo ter um eixo onde eu vou ter o ângulo e o seu respectivo seno ou cosseno. Beleza, galera? Começamos no triângulo retângulo para entender de onde surgiu o seno e cosseno, partimos para a circunferência, para você ver que a projeção de um ângulo no eixo X me dá o cosseno e a projeção no eixo Y me dá o seno. E neste ciclo de 360 graus, eu consigo associar cada ângulo com o seu respectivo seno ou cosseno, criando uma função. Que função é essa? Onde o seno ou cosseno depende do ângulo. E a cada 360 graus, tudo começa a se repetir. Olha só, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. A mesma coisa para o cosseno. 1, 0, menos 1, 0, 1. Repetiu. 0, menos 1, 0, 1. 0, menos 1, 0, 1. E aí a gente cria o nosso ciclo e a gente associa cada ângulo com seu respectivo seno e seu respectivo cosseno. Beleza, turma? Agora a gente vai aprender a montar o gráfico e identificar os fatores que tem em cada gráfico. Beleza? Então vamos nessa.
Então vamos lá, né, galera? Não custa lembrar que todos os sábados às 16 horas saem as aulas de dúvidas. Então você está assistindo essa aula hoje, na quarta-feira, quinta ou sexta-feira, ainda dá tempo de você mandar a dúvida para que eu grave ela e já poste neste sábado para você, caso surjam dúvidas, o que é normal surgir dúvidas sem problema nenhum, estou aqui para ajudar, tá bom? Só não esquece de fazer isso. Agora eu vou associar os ângulos com os seus respectivos resultados. No gráfico, deixa eu até colocar aqui os nossos gráficos, e a partir dos gráficos é que a gente vai identificar o que determina uma função seno ou uma função cosseno. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente sempre deve lembrar: o valor máximo do seno é 1 e o mínimo é menos 1. O valor máximo do cosseno é 1 e o mínimo é menos 1. Por que o valor máximo é 1? Por dois motivos. O primeiro motivo é que o raio da nossa circunferência era 1. E o segundo motivo é que seno, cateto oposto, sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, sobre hipotenusa. E a hipotenusa é maior do que cateto oposto e cateto adjacente. Então eu não tenho como dividir um número que é menor do que o outro e dar um resultado maior do que 1. Por isso que é entre 1 e menos 1. Então a primeira coisa que você vai marcar é 1 como valor máximo, menos 1 como valor mínimo, tanto no seno quanto no cosseno. 1 e menos 1 nos dois. Segunda coisa, os nossos ângulos, só que não mais em graus comuns, a gente vai marcar em radiano. A gente começa em 0 grau, finaliza em 2π, beleza, pessoal? E marca os ângulos intermediários. π sobre 2, π, 3π sobre 2, π sobre 2, π, 3π sobre 2. E agora fica muito fácil. A gente só vai associar os ângulos com os seus resultados. Seno de 0 é 0. 0 é 0. Origem, começa tudo do lado de cá. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 0 é 1. Começa aqui de cima. E essa é a única diferença do seno para o cosseno. O seno sempre inicia do 0 e o cosseno sempre inicia do 1. Depois aqui, olha só, fica muito fácil da gente conseguir escrever o gráfico. Valor do meio, vou ficar aqui no meio certinho, ó. Valor do meio, valor máximo. Valor do meio, valor mínimo. Valor do meio, valor máximo. Valor do meio, valor mínimo. Valor do meio, valor máximo. Valor do meio, valor mínimo. Função periódica, ela se repete. O seu comportamento, ele tem um prazo para acontecer e a partir daqui é só Ctrl+C, Ctrl+V. Meio máximo, meio mínimo. Meio máximo, meio mínimo. Meio máximo, meio mínimo. Meio máximo, meio mínimo. E aqui a gente faz a nossa velha e bonita ondinha. Pá, pra cá também e por aí vai. Beleza, turma? Já no cosseno, máximo, meio, mínimo. Meio, máximo, meio, mínimo. Meio, máximo, meio, mínimo. Mas a gente começa do máximo, passa no meio, vem no mínimo, vem no meio e finaliza no máximo. Pá, 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 pá. Vai para um lado e vai para o outro lado. E aqui estão as nossas duas ondinhas bem bonitas. Gráfico de f de x igual a seno de x, f de x igual a cosseno de x.
Beleza, gente? Estão aqui os nossos gráficos, mais fáceis do que você imagina. Porém, contudo, todavia, entretanto, essa é a forma mais simples de a gente visualizar a função seno e a função cosseno. Existem outros fatores que podem determinar uma função seno e uma função cosseno, e a gente vai aprendê-los agora, da forma mais simples possível. Para isso eu vou apagar o lado de cá e a gente vai identificar esses fatores. Vamos lá, turma, olha só. Primeira coisa que você deve saber é que toda função seno e cosseno ela tem um período, obviamente, é claro, porque ela tem um prazo para começar e um prazo para terminar. Tá certo, pessoal? Geralmente, do formato comum, o período é 2π ou 360 graus. Ela começa aqui, termina aqui e vai se repetindo, independente de ser seno ou cosseno. Segundo fator e mais importante, nossa função ela é limitada. O que é isso, professor, de função limitada? A função limitada porque ela nunca passa do 1 e nunca passa do menos 1. Ela está dentro deste limite. Nunca sobe e nunca desce. Então, o limite é um conjunto formado entre os números menos 1 e 1. Todos esses valores têm imagens. Acima de 1 não tem, abaixo de menos 1 não tem. E agora a coisa mais interessante, que a gente chama de amplitude. Beleza, pessoal? O que é a amplitude, gente? Simplesmente a distância entre a posição máxima e a posição central. Vou escrever aqui a distância entre o valor máximo e o valor central. E aqui a gente determina todos os fatores que interferem numa função seno e numa função cosseno. Nesse caso, ó, a distância de 0 até 1 é 1. Portanto, a amplitude é o número 1. Desculpa, não é o número 1. Né? Amplitude, vamos chamar assim, AMP, é igual a 1. Tudo bem, gente? É isso daí que determina a função seno e a função cosseno. E agora a gente vai melhorar ainda um pouco mais, porque a gente vai alterar o período. Volto já, deixa eu acabar de tocar o sino. Bom, retornando aqui, como eu dizia, a gente agora vai treinar, vai começar a ver função seno e cosseno alterando o seu período, que é de 2π, 360 graus. O período pode esticar ou reduzir, alterando o limite, que a gente chama de deslocar o gráfico, ou suspender o gráfico, ou abaixar o gráfico, tá? É a parte mais fácil. E a sua amplitude, que é alongar ou achatar o nosso gráfico, tá? Então, para isso, eu vou apagar esse lado de cá e a gente vai ver como é a forma geral, a fórmula geral da função seno e função cosseno. Então, bora lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, turma, é muito mais fácil do que você pensa, tá? A lei geral é essa e essa aqui, olha só. F de x, antes a gente tinha só seno de x e cosseno de x. Agora a gente tem um valor A que é somado ao seno multiplicado por um fator B e o x, que é o nosso ângulo, multiplicado por um valor K, tanto para o seno quanto para o cosseno. E agora a gente vai entender o que cada um desses fatores interfere na nossa função. Primeira coisa, o K que multiplica o x é o que determina o nosso período. Beleza, gente? Vamos botar aqui embaixo também. Período. O valor A,
que é somado, ele desloca o gráfico ou para cima ou para baixo. Então a gente diz que ele altera o, vamos botar aqui limite, vamos lá. Não limite, vamos chamar de deslocar o gráfico. Calma lá que a gente vai ver exemplo e a gente vai ver as questões. Deslocar o gráfico. E o valor de B, que foi o que sobrou, é o que determina a amplitude do nosso gráfico. Amplitude do nosso gráfico. Beleza, turma? Vamos pegar aqui um exemplo bem simples para a gente entender como cada uma dessas coisas interfere na formação do nosso gráfico. Deixa eu apagar o lado de cá. Beleza, turma? Agora a gente pegou um exemplo aqui relativamente simples, onde a gente vai observar a lei geral e vai construir o nosso gráfico. Não ligue caso você escute um galo cantar, é o vizinho aqui do lado que tem um zoológico dentro de casa, tá? Não liga para isso não e vem aqui para aula, beleza? Novamente a gente tem uma lei e a gente vai pegar os nossos fatores, que são o deslocamento do gráfico, a amplitude e o período, para construir o nosso. E vocês vão ver que é mais fácil do que vocês pensam. A dica que eu dou é a seguinte: desenho gráfico, vamos lá. X aqui, né? Porque minha variável é x, aqui eu tenho f de x. E aqui o que é que acontece? Ó, primeiro fator que você tem que observar é o nosso deslocamento do gráfico, tá? O valor de A, 99. Então, o nosso gráfico vai ter como valor intermediário o 99. O valor do meio é 99. A segunda coisa que você vai observar é a nossa amplitude. Valor máximo 99 mais 21, valor mínimo 99 menos 21. 99 mais 21, 120. Meu valor máximo, valor mínimo 78. 78. Acabou. Agora eu só preciso achar o quê? O meu período, para eu saber aonde começa a minha função e aonde termina a minha função. Então a gente vai utilizar uma fórmula, é a única fórmula aqui de toda essa história toda aqui, tá? Período é igual a 2π dividido por k, onde k é o valor que multiplica o x. Nesse caso, quem é que multiplica o x? É o 2. Então 2π dividido por 2. Corto 2 bonitinho, vai sobrar quem? Π. Esse é o meu período. Então a minha função começa em 0 grau e não termina em 2π, porque o período dela é π. Então é exatamente aqui onde a minha função vai terminar. Função seno começa no valor do meio, chega no valor máximo, valor do meio, valor mínimo e finaliza novamente. Olha aqui nosso gráfico bem bonitinho e pronto. Começa no valor do meio, lembra, seno de 0 é 0, o valor do meio. Cresce chegando no valor máximo, volta no valor do meio, passa pelo mínimo e finaliza o nosso gráfico. Recapitulando, 99, valor de A, deslocamento do gráfico, é o meu valor do meio. 21 é a minha amplitude, então o máximo é 99 mais 21, máximo, mínimo 99 menos 21, 78. E o período, 2 vezes x, período 2π sobre k. 2 é k porque é o número que multiplica x. Então, período é igual a 2π sobre 2, que é π. Minha função começa no 0 e termina em π. De 0 até π, ela tem que vir no meio, máximo, meio, mínimo e finaliza no meio novamente. Está escrito o nosso gráfico e agora a gente vai ver como o Enem cobram as questões. E vocês vão ver que são questões fáceis, tá? A gente vai gastar
menos tempo vendo as questões do que explicando todo o conteúdo. Beleza? Então vamos nessa. Bom, olha só, antes de mais nada, se você está vendo essa questão no meio da aula sem eu ter avisado, é porque ela é muito simples e no final de tudo eu decidi colocar ela no meio da aula, tá? Mas se você estiver vendo no final da aula, então é para ver no final da aula mesmo. Mas se você está no meio da aula, eu coloquei ela para a gente poder observar a tabela que a gente fez dos ângulos notáveis 30, 45, 60 para chegar no resultado. Beleza? Então vamos para a leitura. Questão 138 do Enem de 2017 é uma questão bem recente aí. Vamos lá. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície seja dada por L de x igual a K vezes seno de x. Então aqui está a nossa expressão, tá certo? Sendo K uma constante e supondo que x está entre 0 e 90 graus. Por quê? Porque ele considera o nascer do sol até o meio-dia, tá? Beleza, ele considera até o meio-dia, acabou. Quando x igual a 30 graus, o que é que acontece com a intensidade do Sol? Ela vai se reduzir a qual porcentagem do seu valor máximo? Lembra, gente, sempre que falamos de valor máximo, seno de x igual a 1, a gente está falando em porcentagem. Porcentagem varia de 0 até 1, onde 1 é 100%. Valor máximo 100%. E aqui basta você lembrar na tabelinha que seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2, que é metade de 1, ou seja, 50% da sua capacidade. Letra B, resposta correta, encerrada a nossa primeira questão. Vamos para a próxima. Beleza, agora vamos para uma questão mais recente, uma questão de 2018. É a questão 170. Vale lembrar, tá, gente, que são todas da prova azul, tá bom? Então vamos lá para a leitura. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir aqui tem a figura, né? A gente vê ali o ponto A e vê que ela gira em sentido anti-horário. Olha que interessante, uma roda gigante, uma circunferência. Gira no sentido anti-horário 360 graus. Então vai ter uma hora que o ponto A está aqui, ao completar uma volta completa, ele volta para o mesmo lugar. Com certeza se trata de uma função periódica. A partir da posição indicada em que o segmento A se encontra paralelo ao plano, parará, nem precisa ler. Basta a gente observar que ele me mostra o gráfico e pede para eu expressar a função da altura que a cadeira na roda gigante atingiu. Eu tenho uma roda gigante que ela está a uma certa altura, ela sobe, ela volta para a altura original, desce, volta para a altura original, sobe e vai repetindo este ciclo, tá? Eu tentei desenhar o gráfico aqui e a partir do gráfico a gente precisa identificar a expressão. É mais fácil do que você imagina. Lembra, lei geral, f de x, a mais b vezes seno de k vezes x. Ou cosseno, né? A gente precisa só identificar, vamos ver aqui, se é seno ou se é cosseno. E como é que a gente identifica logo se é seno ou se é cosseno para a gente eliminar logo algumas alternativas? Primeira coisa, da onde é que ele começa? Do meu valor intermediário, porque ele cresce e depois ele decresce. Começa no valor intermediário, função seno. Lembra? Seno de 0 é 0. 0 é o valor do meio. Se tivesse começado de cima, valor máximo, aí seria a função cosseno.
como começa do meio, função seno, a gente já elimina aqui letra B, letra C, tá? Letra D e letra E. Só sobrou a letra A aí. Mas vamos fazer aqui e vamos identificar qual é o resultado. Beleza? Vamos nessa, vamos nessa. Olha só, lembra, o valor de A é ao meu deslocamento. Deslocamento é de onde a minha função começa. Então já tenho f de x igual a 88. Amplitude. Amplitude é essa distância entre o máximo e o mínimo. 168 menos 88 é 80. 80 vezes seno. Preciso encontrar quem é o período. Ela começa em 0 grau e termina em 2π. Por que, professor, termina em 2π? Meio máximo, meio mínimo. Meio. Acabou. Completou o ciclo. Meio máximo, meio mínimo, meio. Voltou, ó. Começou no 88, terminou no 88. Ela vem até 4π só para te confundir, porque a função começa e termina entre 0 e 2π. Logo, K é 1 seno de x. Vamos olhar qual é a alternativa correta só para garantir, né? A alternativa correta, letra A. Só toma cuidado porque aqui ele escreve assim, ó. 80 seno de x mais 88. Ele troca aqui os valores, tá? Só toma cuidado com isso para você ver. Questão muito, muito simples. Vamos para a próxima, ainda faltam mais 3 para a gente fazer. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Questão 166 do Enem de 2010. Ela já está aparecendo aqui do lado para você, tá certo? Então vamos lá. Essa questão aqui, novamente, ao olhar as alternativas, a gente percebe que ele está me pedindo a expressão. Então eu tenho que olhar os dados da questão para identificar qual é a expressão. Novamente, não se importe com o galo do vizinho. Então vamos nessa. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo, olha só, P de T é igual a A mais B cosseno de KT. Lhe parece familiar? Pois é, uma função geral, cosseno ou seno, tanto faz. Tá certo? São constantes reais e positivas e T representa o tempo. Então é a pressão da pessoa em função do tempo que passa. E isso é representado através de uma função seno, cosseno, desculpe. Tá certo? E aí vale a gente lembrar que o valor de A é o deslocamento do gráfico, o valor de B é a amplitude do gráfico e o valor de K é o nosso período, de onde começa e de onde termina a nossa lei aí, tá certo? Então vamos lá. Considere que um batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Vamos deixar essa informação um pouquinho para o final e vocês vão entender por quê. Vamos começar a analisar, né? Ele me diz que a pressão mínima é 78. Já vou montando meu gráfico, porque eu não gosto de perder tempo, tá? E a pressão máxima é 120, certo? Então eu já tenho o valor mínimo e já tenho o valor máximo. Então eu consigo achar a amplitude e achar o deslocamento só a partir dessa informação. Como assim, professor? Amplitude é o valor intermediário, o valor que está exatamente no meio. Então eu posso calcular só a média aritmética daqui, ou simplesmente, ó, 120 menos 78, que dá 42, que dividido por 2 é 21. Essa é a minha amplitude, certo?
Então aqui, ó, amplitude 21, 78 mais 21, 99 é o meu valor do meio. Então, vai acontecer de pressão máxima, pressão do meio, pressão mínima, pressão do meio, pressão máxima, pressão do meio, pressão mínima. Ó, de sair da máxima e chegar na máxima, a gente fecha um ciclo. Aqui eu sei que é zero. Agora eu preciso saber qual é o valor daqui. Até então eu já tenho 99 minha amplitude, P de T igual a deslocamento, 99, 21 minha amplitude, que é essa distância aqui, 21 cosseno de K vezes T. E eu preciso agora encontrar o valor de K. Vamos lá, encontrar o valor de K. Até aqui, pessoal, a gente já consegue eliminar, vamos ver? A letra E não me serve e letra B não me serve. Já consigo eliminar duas alternativas. Agora eu só preciso encontrar o valor de K, lembrando que período 2π sobre K. Eu preciso encontrar o período entre uma máxima e outra máxima. Substituir aqui e chegar no meu resultado. Tudo bem? Agora vamos lá tentar encontrar o meu período. Qual é a informação que eu tenho? Um batimento cardíaco é responsável por sair de uma máxima e chegar em outra máxima. Um batimento é igual a um período completo. E o que eu sei é que eu faço 90 batimentos em 60 segundos. Olha aí, gente, a terceira linha da nossa tabela. 90 batimentos em 60 segundos. Então, um batimento representa 60 segundos dividido por 90. Corta, corta, 2/3 de segundo. Esse é o meu período, certo, pessoal? Agora o que é que eu vou fazer? No lugar de P, 2/3. 2/3 é igual a 2π sobre K. 2 de um lado, 2 de outro, corta. K é igual a 3π. Então, aonde tiver K, eu vou colocar 3π e finalizo a minha questão, marcando a alternativa correta, letra A de amor. Vamos recapitular o que foi que eu fiz aqui, ó. Em um batimento, ele me diz, em um batimento eu tenho duas pressões máximas. O intervalo entre uma pressão máxima e outra pressão máxima é o meu período completo. Além disso, 90 batimentos em 60 segundos. Então, um batimento, que é um período, é 60 dividido por 90. Então, a cada 2/3 de segundo, eu tenho um batimento. Ao substituir 2/3 de segundo do lado de cá, K igual a 3π. Substituindo bonitinho, tá aqui o nosso resultado. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Bom, se você já chegou até aqui, meus parabéns. A gente está quase finalizando nossa aula e eu tenho certeza que você já saiu na frente da maioria das pessoas que estão estudando para o Enem. Beleza? Então vamos agora para a questão 152 do Enem de 2010. Essa não é uma questão difícil e você vai entender que realmente não é uma questão difícil. A única coisa chata que tem nela é conta. Natural, a gente resolve isso praticando. Vamos lá. Um satélite de telecomunicações, T minutos após ser atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, então
O valor máximo de R, ele chama de, cadê? Apogeu. E o mínimo ele chama de perigeu. Acho que é geu, não sei se é geu, perigeu aí, respectivamente. Suponha que para esse satélite o valor de R em função de t, ou seja, o raio de distância dele com a Terra em função do tempo, é dado por R de t igual a 5,865 sobre 1 mais 0,15 cosseno 0,06t. Aí você olha essa questão e você já fica, putz, velho, que questão difícil, a gente tem aqui uma fórmula grande, uma fórmula chata, e vai dar trabalho de fazer essa questão, mas é uma questão extremamente fácil. O único conceito que você precisa saber é que ele quer o valor máximo e o valor mínimo. Lembra? Valor máximo é sempre 1. O valor mínimo é sempre menos 1. Então, como é que eu acho o valor máximo? Aonde tiver cosseno disso tudo, eu vou colocar 1. E para eu achar o valor mínimo, eu vou colocar menos 1. Então, valor máximo, eu tenho 5,865 dividido por 1 mais 0,15 vezes 1. Acabou. E o mínimo, eu vou ter 5,865, 1 mais 0,15 vezes menos 1. Resumindo a história, soma com 0,15, subtrai por 0,15. Beleza, pessoal? Mas ele quer aqui, ó, para isso ele precisa calcular a soma do máximo e a soma do mínimo. Isso somado com isso. E para a gente evitar fazer muita conta, eu vou fazer 5,865, aqui ó, 1,15 mais 5,865, 0,85. Preciso fazer essa soma aí, tá, gente? Olha só, aqui a gente vai cair denominadores diferentes e tal. A gente vai ter aquela velha e bonita dificuldade. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular os valores separados. Então, deixa eu arrumar aqui o quadro pra gente. Aí agora que vem a parte mais chata. Eu dei uma arrumadinha aqui, tá? Só pra gente deixar o quadro aí mais organizado. Eu tenho que fazer 5.865 dividido por 115, 5.865 dividido por 0,85. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos ter que fazer uma de cada vez. 5.865 dividido por 1,15. Duas casas decimais, 2 zeros. Aí agora a gente vai ter que dividir, né? 586 dividido por 115 dá 5, com certeza. 25 vai 2, 7, 5. 5, 7, 5. Sobra 11. Ó que beleza. Desce o 5. Opa, aqui dá 5. Dá 1. Resta o 0. Desce os 2 lá. 5.100. Agora vamos ver o outro. 5,865 dividido por 0,85. Novamente, duas casas decimais, 2 zeros, some a vírgula. 586 dividido por 85. Vamos ver, né? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Não, vai passar, tem que ser por 6. 8, 5 vezes 6 dá 30, vai 3, 48, 51, 510, 6, 7, desce o 5, 765 dividido por 8, vamos lá, 8, 5 vezes 8, 40 não vai, tem que ser por 9, 45 vai 4, 8864, 72, 76. Certinho,
aqui deu 6, aqui dá 9, resto 0, 1, 2, 6.900. Eu quero a soma 6.900 mais 5.100, 12.000 km. Vamos ver qual é a alternativa correta. A alternativa correta, letra B de bola. Beleza, pessoal? Qual é a ideia geral? Valor máximo substitui por 1, valor mínimo substitui por menos 1 e o resto é conta chata, tá bom? Então vamos para a próxima e finalizar a nossa aula de hoje. Vamos lá, galera, finalizando com uma questão aqui bem interessante, bem simples de se resolver, também com aquela nossa lei geral de função seno e função cosseno. Vamos lá, questão 180 do Enem de 2015. Segundo o IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos, olha que interessante, ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos. O que ocorre no mês de produção máxima de safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto pode ser escrito através dessa função P de x igual a 8 mais 5 cosseno de π x menos π sobre 6, certo? Onde x representa o mês do ano, sendo x igual a 1 associado a janeiro, x igual a 2 fevereiro, x igual a 3 março e assim sucessivamente. Na safra, o mês de produção máxima é. Então vamos com calma, né? Você vê a fórmula e você começa a ficar preocupado. Poxa, que fórmula difícil. Como é que eu vou resolver uma questão dessa e etc, etc, etc. Eu quero saber qual mês, lembra, qual mês eu terei a produção máxima. Lembra, pessoal, estamos falando de função periódica, função periódica. Eu quero o valor máximo quando isso daqui, desculpe, quando o cosseno é 1. Ou seja, qual mês cosseno de πx menos π sobre 6 é 1. Tá, gente? Aqui qual é a dica que eu vou te dar? Lembra, qual o ângulo de 0 até 360 graus? Qual é o ângulo que cosseno de x é 1? Qual é o ângulo, gente? Busca aí. Aquela tabelinha que a gente fez, lembra? 0, 1, 0, menos 1. Qual o ângulo cosseno de x é 1? Qual é o ângulo? Tá? Se você está na dúvida, faz o ciclo, desenha um ciclo, ó. Circunferência yx. Lembra, eixo x é o cosseno. Então, quando eu estou próximo do zero, o cosseno é máximo. Então, x igual a 0. Então, eu tenho que pegar tudo que está aqui dentro, πx menos π sobre 6, e igualar a 0. Beleza, turma? É exatamente isso daí. Fica muito fácil. O c está dividindo, passa multiplicando. Então, eu vou ter πx menos π igual a 0, porque 6 vezes 0 é 0. πx é igual a π, porque o π está negativo, passa positivo. Corta π de um lado, π do outro. X igual a 1. 1 é qual mês? 1 é janeiro. Vamos ver agora qual é a alternativa correta. A alternativa correta, letra A. A de amor novamente. Beleza? Então, recapitulando, eu quero produção máxima. Produção máxima, o cosseno é 1. Mas eu não quero o valor máximo. Eu quero o tempo em que isso acontece.
Então, para isso, eu tenho que pegar meu ângulo e igualar ao ângulo que me dá cosseno máximo. Qual é o ângulo? 0 grau. Quando x é 0 grau, eu tenho cosseno máximo. Então, πx menos π sobre 6 igual a 0. Resolve essa equaçãozinha, acha x igual a 1, que representa o mês de janeiro. Beleza, turma? Então, até aqui, a gente resolveu todas as questões que caíram de 2009 até 2018 no Enem sobre função, seno e cosseno. De verdade, eu espero que essa tenha sido uma aula muito boa para você. E se você chegou até aqui, o final dessa aula, meus parabéns. Essa aula foi uma overdose de conhecimento, de assuntos, de conteúdos, e eu acredito que tenha sido um pouco difícil para você pegar. Mas eu te lembro que você tem uma semana para digerir todas essas informações, e a nossa aula de sábado sobre dúvidas, perguntas e respostas, você pode mandar sua pergunta que eu vou estar à total disposição para te responder. Beleza, turma? Então, forte abraço, bons estudos e a gente se vê no sábado para tirar as dúvidas sobre nossas aulas. Beleza?